Oba, Denise, ó, o Cal chegou. Sabia que o Cal não ia faltar? Rafael, tô aqui. Vamos chamar a Denise para essa conversa? Denise vai já chegar. Está chegando, seja bem-vinda. Pronto. Ê, Denise! Oi, olha aí, já tem A gente. gente, a gente pode até fingir que a gente não se falou, né, agora há pouco. Quanto tempo, hein, Tudo bem Davi? contigo? Hã? Tudo ótimo. Quanto tempo, né? Quanto tempo? 2 minutos atrás. Gente, é assim mesmo, viu? A live é por mais que é descontraída, a gente tem que garantir o mínimo que ela vai funcionar e que vocês vão aproveitar um pouco disso. Então Exato. a gente conversa um pouquinho antes para tentar alinhar um pouquinho o que a gente vai falar aqui, porque senão eu não posso falar de receita de bolo e a Denise como se conserta um carro, né? Então a gente tem que afinar aqui Olha o aí, discurso. os- Acontece, não se preocupa. ah, e aí, boa Denise, tarde, né? sim, sim. Boa tarde. Vamos dar um tempinho aqui. Pode ser que chegue mais gente, porque demora um pouquinho. O pessoal vai começando a chegar para Certo. eles entenderem o que é que está se passando, né? Mas eu acho que já tem uma galera. Ó, o Pedro, lá do Bioprospec, de Fortaleza, aí Ah, tá aí teu o vizinho de Pedro. universidade, o Pedro Uhum. chegando, a Marília, que é minha estudante de iniciação científica na UFPB. Ótimo. Tô vendo aqui o pessoal entrando, Tem uma galera entrando. Bom, pessoal, acompanhando. boa tarde. É dada a hora de começar, então vamos lá para a gente ser pontual nas nossas lives. Bom, para começar, né? Quem sou eu? Meu nome é Davi, eu sou professor aqui da Universidade Federal da Paraíba. Eu coordeno um laboratório chamado de Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias, que é o Lab Risco. E no Lab Risco a gente estuda é, especialmente a área voltada mais para a ecotoxicologia, ou seja, a gente avalia se agrotóxicos, medicamentos, se eles têm um impacto sobre a saúde dos ecossistemas. Para avaliar isso, nós utilizamos como modelo um peixinho que está ficando muito famoso na ciência, que é chamado de peixe-zebra, paulistinha ou zebrafish. Digamos que ele é hoje o nosso rato de laboratório. A gente usa ele para muitos testes. E no meu não ócio de quarentena, porque o professor trabalha para caramba, inclusive no isolamento social, eu achei por bem, talvez, ampliar um pouco da minha rotina, um pouco sobre o que eu penso da ciência para o grande público, para as pessoas que têm interesse nessa conversa sobre ciência. Dada a questão que a gente está vivendo, uma pandemia viral, em que há grande número de desinformação e Ó, o que Daniel aí. demonstra também e que demonstra também o quanto a gente está, o quanto a população precisa ser informada. E muito dessa desinformação e desinteresse da população pela ciência vem pelo fato dessa distância. A nossa linguagem como cientistas é muito difícil de ser compreendida. A nossa forma de se engajar socialmente também às vezes é muito complicada, que a gente tem uma tendência de ficar dentro dos muros da universidade, e isso a gente acaba virando um ser estranho para a sociedade. Então, em momentos como esse, é que a ciência precisa aparecer para trazer essa lucidez para as pessoas, das informações, mas não estou prometendo a vocês que eu e a Denise vamos tratar aqui de pandemia ou de Covid, não é esse o foco. A ideia é mostrar que cientistas têm vida, têm uma ideia, têm uma trajetória, ficam de quarentena, sofrem, trabalham muito, têm Sentimentos, né? planos também, têm sentimentos. Então, a ideia é a gente trazer bastante naturalidade para esse papo aqui, que a gente vai contar com a participação de vocês. Bom, agora que eu me apresentei, eu vou apresentar, vou deixar que ela se apresente. Denise, por favor, se apresente aí. Bom, então,
Boa tarde, agradecer a todo mundo que está aqui. Acabei de ver a Natasha, Daniel, Uhum, meu aluno. É, coisa boa. Então, meu nome é Denise, né? Eu sou professora na Universidade Federal do Ceará. Eu sou bióloga, formada em biologia também pela Universidade Federal do Ceará. E eu tenho um doutorado em biotecnologia. Parte desse doutorado eu fiz fora do Brasil, né? Fiz na Áustria, em Viena, ou em Graz, uma participação também em Viena. E voltei e agora sou pesquisadora, professora da Universidade Federal do Ceará e dou aula no setor de biologia celular. É isso, Davi, a apresentação é isso, né? É isso, ótimo. Super, super, foi um abstract, quase. Bem sucinto. Ótimo, Pronto. Denise. A Denise não tá aqui por acaso. Eu e a Denise, acho que travou um pouquinho a transmissão dela, mas já já entra. Vamos ver se conecta. Pronto. A Denise não está aqui por acaso. A gente é muito próximo, a gente se conhece desde a graduação. Eu sou um pouco mais velho do que ela. Mas a gente foi contemporâneo em vários momentos lá no Departamento de Biologia da UFC, no qual a Denise hoje é professora, como ela bem comentou. E a gente, depois que a gente, cada um conseguiu seu emprego, trabalhando hoje, cada um em uma universidade diferente, a gente também começou a cooperar. Então, nós Parceiro, já né? orientamos juntos um estudante de mestrado, já conseguimos produzir artigos científicos também por conta dessa orientação, e continuamos com outros planos aí, outros projetos em andamento. Então, Denise não está aqui por acaso, é porque realmente a gente tem um alinhamento de pensamento e de objetivos profissionais muito próximos, digamos assim. Denise, me fizeram uma pergunta semana passada que eu achei muito boa. Certo. Ela parece óbvio, mas como um pontapé inicial na conversa, é boa. Quando é que te surgiu essa vontade de ser cientista, assim, na tua Olha, vida? Tem muita gente que fala que foi na infância, né? Mas quando foi que é, surgiu essa vontade? Eu não estou falando professora, falando não, sim. cientista. A ótima pergunta, e eu acho muito válida, principalmente para quem está na graduação ou quem ainda tá escolhendo uma profissão. E eu acho importante a gente falar sobre isso. O que nos motiva a ser cientista e o que nos motivou a escolher essa profissão. É uma profissão um pouquinho Isso. peculiar comparada com as outras. Então, eu sou cientista, Aham. né? Davi, eu desde criança eu sempre gostei muito de biologia, gostava muito da natureza, muito dos animais, do mar. Sim. Então, eu tinha conexão muito forte com a natureza. E ao longo do colégio, né, você vai estudando as matérias, gostei muito, fui gostando muito de biologia e química. Eu era apaixonada por química. Olha E, aí. e tinha olhava assim os cientistas já adolescente e pensava, nossa, eu quero ser cientista. Eu tinha uma admiração, eu era Aham. mesmo essa questão mesmo utópica mesmo daquele cientista estilo Einstein, desarrumado, mas isso me Sim. chamava a atenção, me chamava. Eu estudei um ano fora quando eu fiz intercâmbio Aham. e, e, Sim. a, e a, a biologia e a química eu fiz intercâmbio na Inglaterra. Passei um ano num colégio Aham. interno na Inglaterra e a química e a biologia eram muito boas lá. Então eu Sim. me apaixonei ainda mais pela química. Então, fazia titulação, ainda como estudante, você fazia as práticas Aham. de química. E eu fui me apaixonando. Realmente, eu sou da época do vestibular, não, na minha época não era Eu Enem. também, não sei. E foi muito difícil escolher, com 17 anos, seguir Aham. essa carreira. O que me motivou a fazer biologia, eu fiquei com vontade de fazer química, mas eu achei que biologia tinha mais de coração, mais de sentimento, não me Sim. atraiu mais a biologia e, e foi muito difícil escolher com 17 anos. Realmente eu fiquei em dúvida, eu fazia Olimpíada de Química, Olimpíada de Biologia, Sim. e eu tinha uma certa tendência também a escolher medicina, que na época tinha Sim. essa grande... medicina chamava muita atenção e eu tive sorte de ter pais que me apoiaram e disseram, não, vá, escolha o que você quer, com coração. E eu escolhi com coração. Então, eu sempre fui muito sonhadora e acho que essa questão do sonho... Ai!
essa questão do sonho é importante para o cientista. A gente sonha muito quando escreve um projeto, a gente sonha muito com as hipóteses, a gente sonha com a resposta, uma vacina para o corona, não Sim, sei. E é isso é que verdade, é não sei se eu verdade. expliquei direitinho, mas Uma coisa me chamou a atenção na sua fala, que foi a questão que você disse que teve oportunidade muito cedo de estudar fora, e nessa escola que você estudou, você teve contato com muito cedo, né, com boas práticas de química, de biologia, que meio que fomentaram esse interesse por sim, ciência. Então, tu sim. acha que de fato é importante esse tipo de vivência logo cedo, antes de entrar na universidade ou mesmo no começo da graduação, a gente ter boas práticas de laboratório? Eu acho que no colégio ainda é muito importante. A gente, como professores, eu sou professora do bacharelado, do curso de biologia, professora da licenciatura de biologia. Então, como professora de pessoas que vão ser professores, a gente fala o quanto é importante a prática realmente no colégio. Então, essa prática eu tive ainda estava no ensino médio, e você É, pode visualizar, porque a química por si só ela pode ser muito cruel. Não é todo mundo que gosta de química. é, E se você faz uma prática de química na escola, eu acho que isso atrai mais. E assim como para a biologia é um pouco abstrato. Então, até hoje, uhum. quando eu conheci o meu marido, que é engenheiro, ele, ai, tu gostava de estudar ciclo de Krebs, as organelas? Então, para ele, biologia era isso. E Aham. não é, né? Então, assim, a prática é importante. Sim. E Denise, vamos dar um oi para as pessoas que estão por aqui, os amigos muita gente queridos, ó. chegando. Vamos lá para cima para a gente não esquecer. Eu vi Para não o dizer que eu não André falei, a já. Natasha. Natasha, tudo É... bem? A Eduarda, minha aluna. Olá, Jaime, Natália, Raquel, do Lembiotec. O isso, a Leonardo. Carol, Luana, que trabalha comigo, o Léo, Leonardo, que foi orientando da Denise Sim. junto comigo, a O Daniel, Iris, a meu Nath, aluno. Eduardo, o Heitor, Regina, Priscila, o André Leão, e É, André, Jackson. a Nossa, tem muita gente. Luciana Sejam bem-vindos. A Faustina. Luciana Faustino, A quanto tempo? Camila. Camila, caramba, a tua galera tá toda aqui, viu? Você é popular mesmo. Nem E a... tem o Cal, que é das humanas, mas aqui cabe é, todo mundo, quem é das humanas e das exatas, o poder das redes certo? sociais e a quarentena, o que é que faz com a gente, né? É, com certeza. Sobra Mas tempo, né? A Denise nem imagina. Eu acho que não sei se eu já falei isso para ela aqui. Eu sou professor de bioquímica aqui na UFPB em João Pessoa. E bioquímica é sempre uma das disciplinas mais assim temidas, né? Eu dou uma disciplina que é bioquímica metabólica. Os meninos até chamam bioquímica diabólica. Aí é muito difícil para a gente tentar desfazer, né, esses estigmas, porque isso dificulta o aprendizado do estudante. Então a gente tem que se desdobrar para o assunto, para derrubar os condicionamentos que eles têm sobre aquele assunto e tornar o assunto bacana, né? Então eu É, sempre uso a Easy como exemplo, assim, em sala de aula, ela nem sabe, né? Mas eu sempre uso quando eu vou falar de proteína. Porque eu tenho que trazer para os meninos algumas vivências que eu considero interessantes para eles se estimularem. Aí eu sempre falo, olha, eu tenho uma amiga que ainda na graduação, ela viu um ninho de espuma de um sapo na beira de uma lagoa. Ninguém dava sim. valor a esse ninho de espuma. Aí ela é a orientadora dela, nossa querida professora Vânia, ela e a orientadora dela viram aquele ninho de espuma e tentaram entender por que aquele ninho de espuma ele não se desfazia quando estava dentro d'água. Como podia aquilo? Aí eu vou contando a historinha todinha. Aí, Pronto, para ótimo. resumir, a Denise ela descobriu, junto da professora da equipe, professora Vânia, uma proteína surfactante chamada de LV-ranaspumina, que é É uma uma proteína que é muito rara, que tem uma atividade que, para simplificar, o que é uma proteína surfactante, que ela mistura melhor água e óleo, não é isso, Denise? Me corrija, Exato, é um certo? E detergente. ela é um detergente. Ela foi estudar isso e eu queria que a Denise falasse um pouquinho de como é que foi essa trajetória. E a Denise é uma pessoa muito humilde, que é uma coisa que cativa muita gente também. Que a Denise ela é uma cientista muito precoce, ela já ganhou projetos muito bacanas, como o da Edital Serrapilheira,
sempre ganha aí a edital universal. Vamos lá. Tem até ajudado os amigos pobres como eu, que tá, às vezes está difícil de ganhar. Mas a Denise Uhum. também é uma pessoa muito precoce, né? Assim, cientificamente falando. Queria que você falasse inicialmente um pouquinho dessa trajetória da Ranaspumina e a gente falasse um pouquinho dos teus projetos atuais. Pronto, então, já dá um oi aqui até para a Marcionilha e para o Pedro, que Dá agora oi, que o Pedro entrar. também tá aí. Ai, é bom porque a gente chama os amigos para essas lives, aí vê um monte de gente que a gente não vê, né? Faz tempo. E depois faz as Marcionília perguntas para também, eles, né? querida. A Não. Leide Clarissa, amigona querida Ai, a também. Leide. Então, essa é a minha principal linha de pesquisa da Via até hoje, e foi o que. Você me perguntou por que eu quis ser cientista, né? E essa linha de Uhum. pesquisa, trabalhar com ninho de espuma de sapo, vou já explicar o que é isso, foi o que me fez permanecer muito apaixonada pela biologia na graduação, porque é uma pesquisa desde a graduação. E é uma pesquisa que me motivou a fazer doutorado. Então, por isso que eu digo que na ciência, ser cientista sempre tem que ter o sonho tem que estar aceso. Então, eu escolhi Sim, fazer doutorado não pelo diploma, porque eu queria ser doutora, mas eu queria estudar mais esse assunto. E hoje, ainda após 5 anos já na Universidade Federal do Ceará, como pesquisadora, eu ainda quero estudar esse assunto, por isso que é a minha sim. principal linha de pesquisa. Então, eu trabalho com ninho de espuma de sapo, que é um dos modos reprodutivos dos sapos. Os sapos, na hora que eles estão Aham, fazendo amplexo, namorando, eles colocam os ovinhos dele e batem as patinhas numa secreção que eles expelem essa secreção. E aí, quando eles batem essa secreção, como se a gente estivesse batendo gema de ovo, começa a formar uma aham. espuma. E os ovinhos ficam lá nessa espuma até eles eclodirem e se transformarem em girino, que vão se transformar em sapinhos adultos, né? Sapos. Sim, E aí eu fiquei apaixonada quando eu vi essa estrutura na natureza, podia ter trazido fotos dessa espuma estável, chovendo e a espuma lá. Com sol e a sim. espuma lá. E a espuma Aham. boiando sobre a água, a espuma no solo. Não se desintegrou, durou na natureza, dura 3 semanas, um mês, é aquela espuma lá. Uau. E, e aí eu fui atrás de entender a biofísica, a bioestrutura dessa espuma. Aham. Como que moléculas são essas? Como que elas se organizam? Como é a Sim. bioarquitetura desse ninho de espuma? Então, eu falo muito em bioarquitetura porque meus pais são arquitetos. E eu falo, olha, pai, mãe, eu Mas é estou um termo estudando bonito. aqui. Eu acho que tu pode até escrever uma revisão à bioarquitetura da natureza, porque é um Pronto, termo bonito. E aí eu uso muito as moléculas, você falando de bioquímica, as biomoléculas desse ninho de espuma para explicar uma ecologia. Por isso que eu falo que eu Sim, trabalho muito com biotecnologia ambiental. Porque, e aí a gente viu uma dessas proteínas, a gente já descobriu essa nova proteína, que foi do meu doutorado, então, uma proteína nunca sim, estudada, e a gente hoje já sabe que tem outras proteínas novas, nunca estudadas, nesse ninho de espuma. E aí a gente está tentando sim, entender mais e explicar a ecologia dos sapos com base na bioquímica dessa espuma. Por quê? Porque o sapo ele só vai sobreviver se a espuma dele ficar conservada. sim, Então, isso tem um papel na conservação desses sapos, tem um papel ambiental, entender mais sobre esses ninhos de espuma. E também tem um papel biotecnológico, porque essa proteína detergente, ela tem uma aplicação que pode ser usada na biotecnologia. Então, esse projeto ele foi aprovado no Serrapilheira, que é um instituto que tá com o nome, um instituto privado de fomento à uhum, pesquisa, né? E está crescendo, está com o nome, eles estão. E a gente aprovou esse projeto no primeiro edital do Serrapilheira. E essa proteína também, ela faz parte de um projeto com a Petrobras, para você entender que um sim, detergente ele tem interesse também na indústria do petróleo, para você ver uma proteína com atividade detergente. isso. Por quê? Porque um detergente ele consegue dissolver, emulsificar o óleo. E a Petrobras ela quer um detergente natural. Aham.
E aí eu acho que eu já falei muito, não sei, mas Não, tô tá me ótimo. Mas, perdendo. Denise, tem muito da sua maturidade e tem muito da sua maturidade, também sagacidade sua e das excelentes parcerias que a gente não pode esquecer de falar da professora Vânia aqui, Sim, claro. de conseguir fazer esses bons links, né? De você conseguir ter uma oportunidade de estudar a ecologia de um sapo e, ao mesmo tempo, conseguir fazer um link com uma abordagem biotecnológica na indústria do petróleo, né? Mas de uma forma completamente responsável, ambientalmente falando, como eu sei que vocês fazem. Então, tem muito disso também, né? Que eu acho que traz à tona a importância da parceria. A Sim, gente tem que estar conectado, tem que estar lendo, a gente tem que ter bons colaboradores. E eu costumo dizer para os meus alunos, tem que ser bom de RH. Ou seja, sim, tem que saber conviver bem com todo mundo para poder você conseguir trazer mais benefícios sociais. Eu acho que esse é o grande foco da gente na universidade, né? Não é encher o currículo, como muita gente pensa, mas sim a gente dar um retorno à sociedade do investimento que ela está fazendo. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria dar um oi para quem chegou agora, que eu vi umas figuras aí que chegaram. deixa eu ver A também. Chay, lembra da Chay, Denise? Chayene, Lembro, claro. presença ilustríssima da professora Ana de Fátima. Que alegria tê-la aqui. Olha a Luana aqui, Ivana, falando dos ninhos de isso. espuma. Entropia, Renata, sejam todos bem-vindos. Olha a professora Ana de Denise, Fátima, Davi. meu filho, agora não vai ficar nervosa não, viu? Porque senão eu acho que vou ficar nervoso, mas vamos tentar superar, né? Gente, eu vou tentar ver se eu não me alongo muito, porque eu sou muito falador, para deixar um tempo para vocês perguntarem coisas também. Eu vou deixar mais para o final o espaço para perguntas, para ver se a gente realmente é a professora Ana, porque ela falou em inglês. Very proud of you too. Thanks. Ela Um nem imagina o beijo. quanto a gente admira ela, né, Davi? Eles não têm noção de que uma palavra que eles dizem para a gente no momento certo faz a gente chegar aqui, né? Tá discutindo sobre ciência. É muito bom. Denise, a gente, desde ontem, que nas minhas redes sociais só se fala da entrevista no Roda Viva do Átila Yamarino. O Átila, acho que todo mundo conhece, ele é biólogo, ele é doutor em microbiologia e ele tem um canal no YouTube muito famoso. Eu dei uma olhadinha agora há pouco, ele está com quase 3 milhões de inscritos no canal dele. E o Átila tem sido a grande voz assim da ciência no meio dessa pandemia. Ele tem trazido muita lucidez, inclusive para os governantes. Pelo menos pro Inclusive Brasil. para os governantes de. Só um minuto. Me perdi Tudo bem, aqui. é bom que dá para ver que você está bem à vontade, descalça, é isso mesmo. A vibe do nosso papo é esse, viu? Então, o Átila ele tem sido uma voz de lucidez no meio desse mar de desinformação que a gente está vivendo e trouxe à tona também a importância da divulgação científica. Quanto é Sim, importante a gente cada vez mais falar do que a gente faz usando uma linguagem fácil. Porque cada vez mais a população precisa entender o que a gente faz para poder ela apoiar. Então, aquele cientista maluco, isolado dentro do muro da universidade, aquela figura ela vai se perder com o tempo porque ele vai precisar se comunicar, inclusive para conseguir verba das agências de fomento. Então, a experiência que a Denise teve no Serrapilheira, que eu também tive, eles já pedem que você, na submissão do projeto, escreva um texto que seja acessível a qualquer pessoa que lesse aquele seu projeto, um mesmo que for uma leigo. pessoa leiga. Então, isso demonstra a importância disso. Aí, no meio de toda essa comoção, no meio depois dessa discussão sobre a entrevista do Átila, eu vi muita gente bacana comentando sobre isso, e muita gente comentou que esse momento seria um ponto de virada para a ciência no mundo e para a ciência brasileira, em que agora as pessoas iam dar valor à ciência, que agora iam entender a importância de fato de ter investimento em pesquisa. Em caso de crise, a pesquisa não ser a primeira a ter os recursos cortados, né? Aí eu te pergunto, tu acredita que de fato isso vai acontecer? Tendo em vista que a gente teve gripe suína, gripe aviária, a gente teve Zika vírus há pouquíssimo tempo atrás, em que o Brasil mostrou que era ponta no mundo, que ajudou a solucionar a questão do Zika vírus rapidamente.
e pouco tempo depois nós tivemos cortes profundos na ciência brasileira. Eu queria a tua opinião. Tu acha que vai mudar muita coisa? Ou tu acha que depende mais da gente? Tua opinião sobre isso. Davi, é um ponto importante. Primeiro, reforçar a importância da divulgação científica. Então, aos poucos, nós estamos percebendo o quanto isso é importante e o quanto divulgar o que a gente faz, essa proteína nova, divulgar para a população é importante, porque mostra também o nosso retorno. Como que a gente está contribuindo com a sociedade. Certo? Então, a sociedade precisa perceber que existe um retorno para que ele valorize a ciência. E esse retorno só é percebido com a divulgação científica. Isso. Então, assim, o Átila realmente está chamando muita atenção. A gente está percebendo a importância da ciência, da pesquisa. Eu acho que esse processo do cientista ser valorizado, ele vem crescendo aos poucos. Então, na UFC agora a gente tem um curso de biotecnologia, tem um curso de biologia, que antes só era biologia, agora tem biologia e biotecnologia. Então, aos poucos, eu acho que vem crescendo essa valorização, veio crescendo nos últimos governos essa valorização também da ciência, certo? Sim. Dos editais. Acho que a sociedade está percebendo a importância do cientista. Agora, se isso vai ser percebido no atual governo, realmente eu não sei. Então, realmente, acaba que você me perguntou algo e não sei como responder, porque a gente, infelizmente, depende do governo. Por quê? Porque a ciência hoje ainda depende muito de investimentos públicos. De investimento que vem do governo federal e do governo estadual. Certo? E isso é no mundo todo, né? Isso é no mundo todo. Isso é no mundo todo. E um país sem pesquisa não vai para frente. Isso está fora de cogitação. Então, hoje a gente percebe quanto é importante a pesquisa, agora nesse momento de quarentena, isolados. Então, sem pesquisa não vai para frente. Essa pesquisa, a gente só consegue contribuir hoje em dia com esse coronavírus, com a Zika, porque foi investido há alguns anos atrás. Não é uma resposta imediata. Então, precisa se investir em ciência para que esse retorno venha alguns anos depois. Então, E um investimento permanente, né? Um investimento permanente que não seja apenas sazonal, que entre um governo e que injeta e depois aquilo vira apenas um plano de um governo temporário, depois vem outro e vem uma crise e corta tudo e a gente fica naquela situação que todo mundo sabe, muita dificuldade de trabalhar, mas eu acho que é isso. A professora Ana de Fátima comentou assim, já pensaram que o interesse por virologia vai crescer? O que é que tu acha, Denise? Acho que sim, acho que sim. Eu acho que, com certeza, o interesse por virologia, pela biologia molecular, e acho que a visão do cientista pode ser alterada, não só como alguém que faz só a balbúrdia, mas realmente alguém que está realmente estudando. Então, o Átila, ele foi para a Roda Viva, ele mostrou dados, ele falou com propriedade. Isso. E em todas as áreas a gente tem excelentes cientistas, né? Na área ambiental, na área conservação, nas matemáticas, nas físicas. Isso. Então, assim, a pesquisa é essencial. Eu espero que continue com essa, não sei, esse orgulho, não sei. Eu espero que continue, mesmo depois da quarentena. A Luciana Faustino colocou, biólogos têm que aprender a fazer propaganda do seu trabalho, com certeza, né? A gente tem muita dificuldade de... Eu brinco que eu trabalho com peixe-zebra, né? De vender o peixe, né? A gente tem tentado aprender a vender esse peixe melhor para ver se a gente consegue trabalhar, né? A Entropia comentou... Sim, deixa eu comentar que a Entropia colocou assim, infelizmente o governo se empenha em colocar a população contra a universidade e os cientistas. A gente tem presenciado nesse momento, mas... Esse é o problema no momento atual. Eu acho que se a gente tivesse em outro momento político, talvez fosse diferente, né? Provavelmente seria diferente.
O André Leão, nosso amigo, colocou: a mudança de percepção da sociedade sobre a importância da ciência pode mudar as coisas. Talvez seja dado maior peso a esse tema na hora de definir o voto. Com certeza, eu acho que a gente, como cientistas, a gente tem que ir atrás dos planos de governo dos candidatos, saber se há alguma contemplação à ciência, né? Porque Sim, ciência não capta muito voto, né? Porque eles preferem construir estradas, pontes, porque são obras grandes, então a porque o população compra retorno, isso. exatamente, porque o retorno da ciência é um Isso. retorno a longo prazo. Mas Mas sem ciência, o país não vai para frente. mas é como o André falou, mas se a sociedade exige isso também, como contrapartida do voto, aí as coisas podem virar, né? Sim. O Leonardo falou que a crise vai abrir os olhos de muita gente. A professora Ana comentou: novos vírus surgirão, né? Uma pergunta. Provavelmente, vai vir muito vírus por aí. A gente vai Estão precisar de muitos surgindo. virologistas, É, microbiologistas também. todo tempo estão surgindo. Denise, puxando esse papo de que a gente está, às vezes eu tenho a sensação de ter uma participação muito pequena dos cientistas na política. Aí, às vezes eu digo assim, pô, a gente Sim, já trabalha tanto, a maioria de nós dá aula, aqueles que não estão só em institutos de pesquisa, né? A maioria de nós dá aula pra caramba, em graduação, em pós-graduação, orienta um monte de estudantes de graduação, de pós, coordena projeto. E eu tem que ainda brinco, conseguir né? dinheiro para Troca as lâmpadas do laboratório, compra o detergente do banheiro, é muita coisa. Aí eu fico. Mas ainda Tem a falta burocracia na presença de universidade. isso. Mas o que eu sinto é que a gente ainda fica muito olhando somente porque a gente faz o nosso trabalho e Isolado. faltam cientistas na política, sabe? Eu, pelo menos, alguém pode escrever nos comentários aí o nome de alguma pessoa que tenha feito ciência ou que faça ciência que esteja hoje num cargo político, porque enquanto a gente não estiver lá assumindo esses cargos políticos, a gente vai continuar dependendo dessa compreensão deles, dos políticos, que é importante também a gente ter essa valorização, a gente ter essa garantia, né? Do mínimo para Exato. poder trabalhar, de verbas, de fomento ao Ministério da Ciência e Tecnologia e os outros ministérios correlatos. Qual a tua percepção sobre isso? É, pessoalmente, falta essa veia política em mim, né? Realmente, hoje eu sou subchefe do Departamento de Biologia, mas por falta de opção Olha aí, do não que sabia ter desse seu sido cargo de uma chefia. do que ter sido uma vontade. Eu quero ser subchefe, mas eu quero Uhum. contribuir com o departamento. Não, eu quero contribuir com o departamento e alguém tem que contribuir no momento que chegou a minha vez. Então, realmente, porque eu prefiro gastar meu tempo na bancada, porque eu amo, né, o laboratório, amo dar aula, amo orientar os alunos, mas realmente a gente não pode fazer só o que a gente ama. Assim, É, infelizmente tem essa questão e falta muito cientista político. Realmente, eu conheço poucos, conheço a Maiana Zatz, que se envolve muito em isso, entrevistas, se posiciona, geneticista conceituada que se uhum. posiciona, mas realmente existem poucos. Aí eu Helena sei, Nader também. sei, sei do prêmio L'Oréal, né? Então a L'Oréal ela tem um prêmio para mulheres na ciência e eu acho que ela Uhum. traz um pouco desse papel não político na política, mas ela traz um pouco o retorno para a sociedade das mulheres, elas precisam se engajar Sim, com a problemática social também na hora que ela recebe esse prêmio. Mas sim, tem razão, existe pouco cientista político. Como que a gente pode resolver isso? Eu sei que na graduação a gente não tem uma motivação para ser político. Na sim. graduação, não sei. O Não, com que é que certeza. você acha, Davi? Eu acho que, na verdade, estamos A fazendo professora política. Ana falou aqui que quem chegou perto disso foi Oswaldo Cruz. Realmente foi. Sim, foi. Bom, né? Tem uma pessoa mais leitura, né? Para estar orientando a gente. Fique por Sim, aí, viu? Não saia não daí. É, Denise, eu acho que, que é isso mesmo. A gente já está fazendo política. Esse ato de estar sentado hoje na frente dessa câmera, numa quarentena, cientistas e pessoas afins da ciência conversando, isso é política. A gente está discutindo. Agora, realmente, de uma forma
sistematizado, organizado ou planejado, a gente não tem. A gente tem os clubes acadêmicos, os CAs, os DCEs, que eles têm essa preocupação, sim, mais política dentro da universidade, que é muito bom. Hoje em dia eu vejo, assim, o quanto é importante um É. diretório central dos estudantes, Mas, um centro Davi, acadêmico, porque são espaços realmente de efervescência política dentro da universidade. Então, eu acho que a gente tem, como professores, né, a gente tem que apoiar, sabe, esse tipo de iniciativa, sim, porque eu digo que, no mínimo, você está fomentando a pessoa a ser mais crítica, né, sobre a realidade que ela vive. Então, eu acho que isso é interessante. A Natana colocou assim, que é muito comum na medicina, mas as pesquisas são mais aplicadas que na ciência que eu vivi na biologia. O doutor Cabeto, secretário de saúde de Fortaleza, foi meu professor de cardiologia, por exemplo. Ótimo, essa é excelente verdade. saber disso. Sim. Gente, podem continuar mandando perguntas, tá? Para a gente ir batendo esse papo. Denise, cientistas fazem muita ciência, mas foi muito interessante a vivência que eu tive em sala de aula. A forma que eu me comporto em sala de aula é muito horizontal com os meus alunos. Sim. Então, às vezes, a gente faz muita troca em sala de aula e, às vezes, vem umas perguntas inesperadas. Assim, no meio de uma aula prática de bioquímica, um estudante simplesmente me perguntou, assim, com ar de muita curiosidade, professor, o que é que um professor faz nas férias? Aí eu fiquei assim, nossa, que curioso. Ou seja, a gente tem uma dimensão, o quanto para o estudante o professor é uma figura distante, né? O que é que ele faz nas férias? O que é que ele come? O que é onde... Então, eu pergunto, o que é que uma cientista como você faz na quarentena? Eu não sei se eu sou um exemplo, né? Assim, eu acho que uma mãe cientista e um pai cientista vai ter uma resposta diferente, né, na quarentena de uma Sim, pessoa que ainda, assim, no meu caso, eu tô grávida, né? Mas ainda não sou mãe. sim. Eu não tenho que ficar correndo atrás de criança na quarentena. E eu achei que poderia ser uma oportunidade de fazer um curso de fotografia, que eu já queria, ou a Legal. oportunidade de conhecer aplicativos novos. Eu até baixei um aplicativo, estou aprendendo a editar vídeo para ser mais, né, influência, entrar mais nessa questão das redes sociais, da divulgação científica. Mas, Davi, eu não parei. Corrigindo o Não, projeto, corrigindo eu artigo. acredito. Hoje, terminando de corrigir o artigo de um aluno. Corrigir. Então, as orientações continuam, mesmo na quarentena. Então, a gente continua trabalhando home office. Então, estou Aham. ainda orientando aluno. O período de qualificação, defesa de mestrado, de graduação, não vai ser para os meus alunos, não estão sendo adiados. A gente está Sim, tentando permanecer no prazo. Então, assim, eu gostaria de dizer que estou conseguindo fazer um monte de coisa, mas sim, realmente nas férias, o que é que eu faço nas férias? Se eu não viajar, muitas vezes em sim. casa eu estou lendo artigo e corrigindo artigo. E não sei se é felizmente ou infelizmente, porque isso me dá prazer, mas claro que a sanidade Aham. mental, né, é importante. Então, fazer o Sim. exercício físico é importante, fazer aula de yoga é importante. Claro que eu me permito também a isso, né? Mas Sim. assim, continuo trabalhando bastante. É incrível, Bastante na né? É incrível quarentena. Então, como o computador ligado, é, orientação é de incrível não como esse estou dando trabalho aula. consome a gente, né? Mas Tu assim, tá tem. conseguindo manter uma rotina? Assim, eu sei que tu já tinha me dito em off que já tinha um tempo que tu estava afastada por questões de saúde e tal, mas tu, independente dessa condição, tu tá conseguindo manter uma rotina? Porque eu sempre comento para as pessoas próximas, tal. Para os meus estudantes, eu falo isso todo dia, a importância de se manter uma rotina, porque tem estudante achando que é férias, entendeu? Indo Sim, dormir tarde, comendo pizza todo dia, acordando 10 horas da manhã, e eles não entendem que uma hora ele vai sacar que não é férias, que aquele estímulo vai acabar e ele vai se ver entediado. Se você sim. tiver uma tendência à ansiedade, depressão, você vai ficar muito mal nesse momento, porque é uma quarentena muito longa, né, que a gente vai viver. Tu Pronto, tá conseguindo manter uma rotina? Davi, eu estou há 5 semanas de quarentena. Estou iniciando minha quinta semana de quarentena. Então, eu brinco com meus amigos que me perguntam como é que estão as coisas.
Eu tive que entrar em repouso por causa da gravidez, e Certo. então eu estou 2 semanas à frente do que os outros. Então, Sim, então tu pode eu- falar com bastante propriedade. então assim, realmente nas primeiras semanas eu produzi bastante. Então eu virei uma máquina, porque era eu e o computador, e nas 2 primeiras semanas, assim, eu ficava em casa enquanto as outras pessoas estavam trabalhando, então eu produzi bastante. E realmente percebi momentos de ansiedade, bastante, de estar em casa. Então percebi que sair para fora na varanda, quem tem varanda, é importante pegar um solzinho, pegar um Ah, vento, manter a rotina do exercício físico, acordar, tomar o banho, fazer o exercício físico. isso. Ter a rotina é importante. Então, uma aluna me perguntou, professora, eu não estou. Ela tinha que me entregar uma revisão bibliográfica e disse que não estava conseguindo se concentrar. E aí eu mandei para Ah, minha. Ó, você de manhã você vai estabelecer uma meta, vai acordar, vai ter um ambiente de trabalho adequado para o seu estudo e vai manter uma meta. A minha meta é ler 3 artigos hoje de manhã. E à tarde eu vou discutir esses 3 artigos. Então, se você mantendo sim. essa meta, eu acho que é importante nessa quarentena. Mas eu acho que a quarentena não está sendo fácil para ninguém. A gente tem que usar a nossa criatividade de É. cientistas criativos para tentar manejar isso. Mas, assim, vou ser sincero, eu queria fazer o curso de fotografia, queria fazer alguns cursos online, ainda não fiz, ainda não comecei. Eu acho que o grande desafio também, Denise, é tentar não fazer nada às vezes, né? Acho que a maioria que está passando por aqui não sabe, mas o meu companheiro, meu marido, ele é professor de yoga, então ele está organizando um retiro online. Então a gente aqui, a casa da gente virou um estúdio de yoga. Então a gente tem práticas de meditação e yoga o dia inteiro aqui na sala, que são transmitidas ao vivo. E a gente tem discutido muito dentro desse retiro a importância de aprender também a não fazer nada. Mas não é não fazer nada que eu estou dizendo, não é ficar com a cara na televisão vendo série 24 horas, é aprender a estar feliz com um ambiente pacífico na mente. Por que isso é importante? Porque no momento que você precisa trabalhar, o seu foco vai estar bom, a sua concentração vai estar boa, você vai estar estimulado, e você não vai estar apenas rolando ali a barra do seu computador, do seu celular, buscando toda hora um momento de ânimo para viver, para trabalhar, tal. É Então, acho que é importante descontração. também a gente não, porque a gente como cientista, quem está dentro da universidade é muito estimulado, né? A estar o tempo todo produzindo, a fazer coisas. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos, e muita gente que está próxima de mim percebeu, é tentar ficar momentos de não fazer nada, meditar, fazer minhas práticas que eu gosto de yoga, contato com a natureza, e tentar diminuir o fluxo de pensamentos para na hora que eu vou trabalhar eu estar de fato todo inteiro ao trabalho, né? E não estar todo fragmentado e depois aquela sensação de cansaço que não passa nunca, né? Isso é muito E a comum, essa ansiedade. etapa, né? E eu acho que a Exatamente. ansiedade. Muita gente está vivendo ansiedade nesse período de quarentena, né? Isso. Que não é Só ler aqui alguns comentários. Popularizando ciência, colocou a ciência ainda é muito distante da sociedade. Acredito ser isso um dos motivos também que não temos cientistas nos representando. Como podemos aproximar mais a ciência das pessoas? Perguntinha, Denise. O que é que tu acha? como Como a gente podemos pode o quê? aproximar, A ciência das aproximar mais pessoas. a ciência das pessoas, da sociedade? Pronto, exatamente isso. Acredito que com os projetos de extensão, que é a extensão da universidade para a sociedade. A gente tem um projeto interessante, Davi, não sei se tu sabe, que é uma visita ao mundo das células, que a gente leva microscópio para as praças, a gente levou para a Praça Que das massa! Flores, mais voltado, Aham. muito voltado para a criança, e esses microscópios ficam à disposição das crianças, e os alunos da graduação apresentam para as crianças as células, o que eles estão vendo. Então, Sim, como chegar mais perto da sociedade? Como se aproximar? Acho que com isso que a gente já falou, divulgação científica e os projetos de isso. extensão. Acho que É, é nosso eu retorno concordo agora. com a Denise. Concordo, Denise. Acho que os projetos de extensão são cruciais dentro da universidade, porque ele, especialmente, que tenha foco nas crianças, em formação, estudantes do ensino básico, do ensino médio,
porque a gente fomentando ali na base, de fato, a gente pode ter resultados melhores, né, quando eles estiverem adultos, com seus próprios filhos. Então, os projetos de extensão são cruciais. Eu diria também que o estímulo a ligas acadêmicas, o estímulo aos centros acadêmicos, ao TCE, eu acho que também estimular que a gente se esforce para ter mais participação política, que isso pode mudar, né? O É, tem Pedro uma colocou pergunta. que minha rotina virou do dia para a noite, Denise. Com exercícios, meditação, estudos e leitura, tudo na madrugada. Acordar Ai, cedo é difícil. Nossa, esse foi uma meu reviravolta mesmo. Deus! Olha, tem aqui o É, da Mariana, que é da Popularizando Ciência. A ciência ainda é muito distante da sociedade. Isso foi o que tu esse foi o que tinha eu li. perguntado. Foi, Foi. pronto. É que agora que eu tô mais devagar no Instagram. O Aqui, Júnior, acho que é J. Ravelli. Se estiver errado, me João perdoe. Ravelli, Esse período, meu esse ex-aluno. período de problemas relacionados à saúde pública reforça a preocupação com a pesquisa em saúde. Mas a pesquisa básica, a pesquisa em educação, conservação também tem que ser valorizada. Sim, Com exatamente. certeza, né, Denise? Sim, e eu me orgulho muito de fazer pesquisa básica, tá? Também. Eu Sim, faço a pesquisa aplicada, que é essa financiada pela Petrobras, e a pesquisa básica, que é a financiada pelo governo, né? Então, assim, acho essencial a pesquisa básica. Sem a pesquisa básica, não vai ter a base para a pesquisa aplicada. exatamente. Exatamente. Eu vejo que você percebe, né, Denise, que os editais, eles normalmente têm essa preferência por pesquisa aplicada, e quem faz pesquisa básica tem que se desdobrar para colocar alguma aplicação, porque senão você não tem o projeto aprovado, o que é É, péssimo, né? E que mostra mais uma vez um desconhecimento das pessoas que propõem as chamadas, né, sobre a importância da pesquisa básica e como minimizar isso. É projeto de extensão, é a gente invadir as mídias sociais, todos nós, mostrar o que fazemos. Eu sempre estimulo os meus alunos, estão no laboratório alimentando o peixe-zebra, abre uma live aí, que isso é divulgação científica. Não é Davi, só o cara que vai lá no canal, e isso tudo é divulgação científica, né? o último A edital do Cam... Instituto Serrapilheira, eles colocaram só ciência básica, eles não colocaram mais ciência aplicada para financiar. Tem dois comentários aqui Tem interessantes. esse da Camila, tu viu? Vi, deixa eu só Vai, comentar aqui o da Érica, a gente vai para o da vai. Camila. A professora Érica Ah, colocou: Oi, Denise Davi. Após um é, período desse, fica visível que precisamos investir na alfabetização científica. Maravilhoso esse termo, exato. né? Alfabetização científica. Bom, Muito perfeito bom. esse comentário. Tá aqui o da Camila, tu É, viu, Davi? É uma leia aí o da pergunta Camila. compl- também polêmica. O que vocês acham da questão do empreendedorismo na biologia? Ai, ai. Tu quer que eu Vocês comece? acham? É? Não, então essa questão do empreendedorismo na biologia. Então, como espero que a Érica ainda esteja aqui online, que é coordenadora do curso de biologia da Universidade Federal do Ceará, e eu também como professora do colegiado, né, do departamento de biologia, acho importante, e aí eu vou trazer uma questão polêmica, tá, Davi? Acho Pode importante a trazer. gente ensinar nossos alunos do bacharelado, né? Que a biologia tem bacharelado e licenciatura, então o que é que o biólogo, o bacharel faz? Pouca gente, assim, vai ser só pesquisador, só não, porque pesquisador já é Sim, maravilhoso. já é muita Mas coisa, né? só tem essa linha para ele seguir a pesquisa, e a gente sabe que existem outras linhas que o biólogo pode atuar. Consultoria ambiental, é, Sim, análises clínicas, biotecnologia, o biólogo também pode ser um biotecnologista, atuar na biotecnologia. Então, falta na universidade ainda a gente estimular o empreendedorismo. É uma questão que a gente está tentando mudar, mas acredito que ainda falta. E aí a questão polêmica é: como é que a gente ah, vai estimular o empreendedorismo na biologia se só pode ser professor da biologia se tiver doutorado, se for pesquisador? Então, os sim, exemplos que os alunos têm são exemplos de pesquisadores, de pessoas que amam a é, pesquisa, que amam a ciência.
Mas eu sinto que falta ter um professor que atua no mercado. Que existem É. biólogos atuando no mercado. Então, será que a gente que é isso mesmo? Tem que ter doutorado para ser professor? Tá entendendo, Davi? É Realmente pergunta essa polêmica. questão é polêmica. Eu acho polêmica porque a gente tem que entender qual é o lugar da universidade, entendeu? Eu sempre comento aqui com os meus alunos se a universidade, como centro criador de conhecimento no mundo todo, né, se ela tem que atender a todas as demandas da sociedade. Será que é o nosso papel? Por exemplo, agora a gente está vivendo essa explosão das mídias sociais. Já tem aí, Facebook tem pelo menos, tem mais de 10 anos já, né? O Orkut nem se fala. Acho que a maioria aqui nem conhece o Orkut. Mas será que na universidade tem que ter um curso de graduação em mídias sociais para atender à demanda atual do mercado? Será que a gente tem que estar o tempo todo criando ou a gente tem que se dedicar realmente à geração de conhecimento e ir assimilando avaliando se essas demandas realmente têm que ser todas atendidas, né? Eu acho que é um tema realmente Polêmico. polêmico, sabe? É polêmico. Eu acho que é bom a gente até ouvir mais opiniões, talvez para a gente tentar equalizar e ter vários pontos. Eu tive a experiência de, na graduação, ter vários colegas que tentaram ter empresas de consultoria, o Léo, a Liana Queiroz, eles tentaram, o Marcelo, que a gente chama Marcelo Toni, né, que é professor da UFC também, eles tentaram ter, muito tempo a empresa funcionou de consultoria, mas eles também enfrentaram muitos problemas do ponto de vista mesmo comercial, de tentar manter a empresa viva, e eu acho que a empresa fechou, até onde eu sei. Mas eu acho que é algo para ser discutido. Eu sei que nos Ah, cursos de biotecnologia, eles já têm mais essa preocupação com o empreendedorismo. uhum. Inclusive, eles têm esse foco de contratar professores com Sim, essa formação, né? sim. Sim, que é Gente, importante, né? nós só temos 10 minutos. A gente adorou demais a participação de vocês. Foi, Tem eu acho muitos que comentários é sempre interessantes. Olha lá. muito, né, Denise? Muita coisa legal, muita gente bacana que a gente faz tempo que eu não via, que está aparecendo por aqui. Nos enche muito de Uhum. alegria. Ó, a Lara Denise, fez para um comentário finalizar, aqui, só interessante o comentário da Lara, Davi, desculpa. dá Tema vontade de fazer complexo. 3 horas de live, né? Porque É, para discutir tudo que tem que ser discutido. a Lara Denise, eu falou queria assim, que. tá, vai, fala. Diga, pode falar, fale. Empre... Tema complexo, empreendedorismo para quem? A vida, a bio, a serviço do capital, ponto de interrogação. Então, foi um pouco do que você comentou, né? A gente está gerando conhecimento, né? Na Exatamente. universidade. São muitas demandas, né, para a universidade. Às vezes eu fico assim, gente, como tem demanda nessa universidade? Você morrer de tédio aqui dentro é muito difícil, porque tem muita demanda dentro da universidade. Denise, eu queria que É. você falasse abertamente como é que você acha que vai ser esse pós-quarentena, assim, para a ciência. O que é que você Nossa, pensa Davi. sobre isso? Tendo em vista uma crise econômica, talvez, sem precedentes, né? Como é que você pensa que vai ser esse momento pós-quarentena e como manter viva essa vontade na gente, nos nossos estudantes, de fazer ciência? Davi, é muito difícil, né? Porque a gente não sabe. A gente tem que ser otimista em como nós vamos sair dessa quarentena. Então, eu estou muito preocupada com o sistema de saúde público. Estou muito Aham, preocupada se vai ter o suporte necessário para as pessoas com sim, Covid-19. E claro que a gente não pode deixar essa preocupação tomar conta da gente, mas no momento eu queria que a gente saísse bem dessa quarentena em termos de saúde. Então, sim, quanto mais vidas forem bem colocado. poupadas, melhor. Então, essa, para mim, está sendo uma preocupação. Aham, Então, assim, o resto a gente vai dar conta. Em termos de paixão, exatamente. a paixão pela ciência eu acho que vai continuar em mim e nos meus alunos, pelo que eu estou vendo. Então, assim, aos poucos a gente vai retomando e acho que as aulas, a universidade vai voltar ao que era. Assim, não sei, o que é que você acha, Davi? Agora, realmente. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente. Lá vai eu de novo. Eu acho que a gente está
a gente está aqui hoje conversando, é uma estratégia também de manter vivo esse amor da gente pelas pessoas que estão passando por aqui. Porque o Exato. cientista é uma figura muito apaixonada, né? E o cientista brasileiro, então, nem se fala, né? Acho que a gente vai muito além do que se pensaria dentro das nossas condições. Então, eu acho que a gente já vive na diversidade, né? Então, eu acho que a gente já tem, assim, algum treinamento para tentar manter isso, né? Eu acho que é manter viva a discussão científica, promover esse tipo de conversa, ampliar os horizontes dos estudantes e os Se nossos também. descontrair, né? Essa conversa descontrai. A gente Exatamente. mantém contato entre a gente, entre as pessoas que estão assistindo. Então, adorei, Davi, a iniciativa. Queria parabenizar. Oxe, Tá de isso é nossa. parabéns. É um momento de descontração que a gente tem nessa quarentena, de poder estar escutando outras pessoas, É, participando, né? É isso. Não sei nossa, como é é que muito tá a hora. lindo. Acho que a gente É, já a hora, está. a gente tem uns minutinhos aqui. Aí eu queria aproveitar para. Acho que a gente pode fechar, né, Denise? A gente tem infelizmente a gente não pode ficar mais, porque o Instagram ele limita a live em 1 hora, ele corta realmente, cai. Aí a gente tem tentado fazer essas lives em torno de, no máximo, 1 hora. Para É, quem quiser rever ou quiser compartilhar, depois eu faço o upload dessa live no canal do laboratório, que é Lab Risco, Lab Risco, que é o laboratório que eu coordeno na UFPB. Então, tem algumas lives lá, teve uma live da semana passada com a professora Sabrina, que é aqui da UFPB também. E é engraçado, Denise, que por mais que a gente se planeje, a conversa acaba levando outro rumo, porque como a gente troca entre si aqui e a gente é. discute com o pessoal, a conversa às vezes toma um rumo e eu acho que isso é o bom papo, né? Que a Davi, gente faltou só a só sabe a hora que vai... cervejinha na mesa de bar, né? Faltou só a cervejinha na mesa de É, bar. eu tô aqui tomando água com própolis e limão, né? Para tipo, me proteger pelo menos das gripes Eu mais tomando comuns desse água. período aqui. Exatamente, mas é isso. Denise, gratidão. Eu já lhe falei que você é uma grande parceira de vida mesmo. Espero que a gente possa continuar colaborando. E se você quiser se despedir, eu queria agradecer todo mundo que passou por essa live hoje e a Denise que vai fechar hoje aí a nossa live. Denise, é com Oh, você. meu Deus, será que é envergonhada, hein? Eu também queria agradecer a presença de todo mundo. Estou amando entrar, ver tanta gente. Para mim é um contato próximo com as pessoas que estão entrando. A Tati acabou de dar Aham. notícias aqui, professora Ana, Camila, Natasha, todo mundo. Então, agradecer, Davi, também a presença, agradecer o convite. Vamos que vamos ter fé, vamos seguir um dia de cada vez. E é isso, gente. Eu não sei que outro conselho dar nessa quarentena, a não ser um dia de cada Lindo. vez. Exatamente, Denise. Um dia de cada vez, galera. Tá todo mundo perguntando, eu esqueci. Gente, é porque blogueiro eu acho que não vai ser para essa vida, no meu caso, certo? Lembrando, as lives são toda terça-feira, às 16 horas, com um convidado diferente. Vai chegar um momento que eu vou passar a senha do perfil do LabRisk e vou deixar que outros colegas conduzam, porque eu acho que isso tem que ser uma rede, Ai, certo? que Então, outras legal. pessoas vão conduzir também. Então, até a Conversa. próxima terça. Com vocês por Até. aqui. Um abraço. O Alberto, Alberto, amigo. Isso, Amiga. muito yoga e meditação. Tchau, gente.